Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui pela primeira vez nessa grande festa para a glória de Deus. Quero louvar a Deus na vida do pastor presidente, pastor Fábio, e a missionária Rode Lourdes e os demais nobres pregadores da palavra. Que Deus continue abençoando a cada um. Também quero louvar a Deus na vida da minha esposa, a mulher mais linda do estado do Tocantins e também do estado do Maranhão. Aleluia. Quando Deus quis me abençoar, Ele me abençoou com essa grande mulher de Deus. Aleluia. Sem mais demora, serei fiel ao tempo ao qual foi determinado. Abra sua Bíblia. Aleluia. No livro de Apocalipse. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 22, versículo 13 e o versículo 14. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 e o 14. Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa noite é motivo de alegria de nós adorarmos. Nessa noite é motivo de alegria de nós glorificarmos. Porque grandes coisas fez o Senhor para que nós estivéssemos aqui. Aleluia. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz: Eu sou o alfa e o ômega e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Nessa noite, sente adorando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu vejo essa passagem no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, a palavra do Senhor, ela me leva ao princípio. No livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio, a terra era vazia, e agora Deus vai fazer que eu e você temos uma oportunidade de passar pelas portas, as portas celestiais. A palavra do Senhor vai dizer que com as suas mãos Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A palavra do Senhor vai dizer que eu e você, quando recebemos esse poder, quando nós recebemos essa autoridade, é para que eu e você sabemos que só Ele é o Deus que pode dar vida, é o Deus que pode tirar vida. Então nessa noite, comece se adorando ao Senhor. Você só está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você só está aqui porque Deus trouxe e pagou um preço por você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus agora vai fazer um projeto. Esse projeto se chama Jardim do Éden. E no Éden Ele vai colocar um homem chamado Adão. Louvado seja Deus. E uma das maiores verdades na Bíblia, que quando a palavra do Senhor, ela é entregue a Adão, Ele disse: Adão, você pode passear pelo jardim, você pode observar os animais, observar todas as árvores. Ei, mas tem uma que você não pode se alimentar. E a palavra do Senhor vai dizer que Adão se entristecia, porque ele via todos os seus seres com seus pares, mas ele não tinha. Agora Deus vai começar mais uma vez o seu projeto. Ele diz que da costela do homem, Ele faz a sua disjuntora. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, adore ao Senhor, porque Deus abençoou a sua casa, abençoou o seu casamento. E se você está aqui hoje é porque Deus, Ele abriu essa porta para que você contemple as maravilhas que Ele tem na sua vida. Louvado seja Deus. E agora a palavra do Senhor vai dizer que através de Adão e Eva, o pecado, ele vai aumentar, ele vai chegar aos cumes do poder de Deus. Pelo poder e pela desobediência de Adão, agora a palavra de Deus, ela vai dizer que vai vir a corrupção, vai vir o primeiro assassinato. Os projetos de Deus agora, pela visão do homem, já tinha acabado. O projeto de Deus agora não tinha mais significado nenhum para a vida do homem, porque agora o homem já está com o primeiro assassinato. Agora o homem vai fazer iniquidade,
Agora o homem vai se afastar de Deus. Agora Deus, para que o projeto dele continue, Ele vai usar os sacerdotes, Ele vai usar os profetas. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que mesmo assim, o projeto, mais uma vez de Deus, ele não prossegue, ele vai parar. Só que Deus ainda, Ele ama o projeto dele. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 6, Ele vai olhar para a terra e vai ver que o povo começa a idolatrar outros deuses, começa a se afastar do amor de Deus, vê a iniquidade. Agora Deus abomina a terra e Ele diz que vai destruir toda a raça humana. Louvado seja Deus. Evangelista Donato, mas se Deus, Ele amava todos, se Ele é o soberano sobre todas as coisas, o que Ele vai fazer agora? A palavra do Senhor vai dizer: 99,9 estava corrompida, mas a palavra do Senhor vai dizer que tinha um que andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A terra lá fora estava corrompida, mas Noé andava com Deus. O mundo lá fora estava em guerra, mas Noé andava com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: por Noé ser homem íntegro, fiel, reto e digno. Agora ele vai falar, ele vai entregar um projeto para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é bom sermos obedientes ao Senhor, fazer o ID do Senhor, obedecer a lei do Senhor. Porque quando Noé olha para aquele povo, o povo começa a falar mal da palavra de Deus, fala mal das províncias de Deus, e Noé começa a fazer a arca, Noé começa a pregar, Noé começa a falar do amor de Deus. Eu creio que Noé, ele vai lá para a 2ª Crônica, capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer: se um povo que se chamar pelo meu nome se humilhar, eu virei e sararei a sua terra. Então Noé estava pregando, Noé estava dizendo: ei, se arrependam, a arca vai ser feita. Pastor Fábio, havia tempos que ainda não tinha chovido. Então Noé estava pregando de um dilúvio que se nunca tinha chovido, como que ia vir um dilúvio? Aleluia, louvado seja Deus. Então esse homem é louco, esse homem ele não gira bem. Talvez se fosse nos dias de hoje, quando você prega o Evangelho, quando você é usado pelo Espírito Santo, que você leva a palavra, que você leva a cura através da palavra. Tem pessoas que dizem que você é louco, manda você caçar o psiquiatra, caçar o psicólogo. Mas eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo do Senhor desce, Ele desce com fogo, Ele desce com unção, Ele desce com transformação. Louvado seja Deus. E agora a palavra do Senhor vai dizer que está Noé com um projeto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele projeto, o homem não sabia ler, o homem não sabia escrever, era agricultor. Se entregasse a semente, se entregasse qualquer coisa para ele do lado de agrícola, ele plantaria, ele faria tudo ali, porque ele conhecia a terra. Aleluias. Mas agora Deus vai dar um projeto, uma arca, a sua salvação, da sua casa, da sua família. Aleluias. E quando o projeto de Deus agora começa a primeira transformação, aleluia. Só que porém, nas caminhadas de Noé com Deus, Deus dizia: Noé, eu vou te dar um projeto. Noé, na tua caminhada não vai ser fácil, Noé, mas o projeto vai ser de salvação. Noé, quando eu te entregar esse projeto, e esse projeto estiver pronto, não vai ser você que vai atrás dos animais, não vai ser você vai ficar na porta,
só esperando. Aleluia. Vai entrar de 2 em 2. Aleluia. Nessa noite, a primeira palavra a ser lançada sobre essa igreja, Deus está dizendo: as portas estão abertas. Vai entrar, vai encher, porque aqui é casa de oração, aqui é casa de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o projeto, ele está sendo feito. A esposa de Noé não sabe o que, nem com o significado daquele projeto. Seus filhos muito menos. Mas mesmo sem saber, eles vão trabalhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, evangelista Donato, projetos que te afastam da tua família não é projeto de Deus. Aleluia. Projetos que te afastam da tua família não é projeto de Deus. Aleluia. Porque evangelista Donato trabalhou 100 cães à fé, a sua esposa e as suas esposas, e a palavra era pegada, mas aquela palavra, eu creio que era uma palavra doída, era uma palavra para se arrepender, para sair dos pecados, sair da vida pecaminosa. Como foi ministrado nessa noite, você começa a ser perseguido quando você abre um templo para pregar a palavra perto de uma boca de fumo. Quando você começa a pregar a verdade, essa verdade ela começa a libertar o povo. Você vai ser perseguido, mas Jesus disse: tenha bom ânimo, eu fui perseguido e vai também, mas não tenha desânimo. Comece a pregar, comece a falar a verdade. Aleluia. Porque sua palavra, sua verdade liberta. Livro de João, capítulo 8, versículo 6 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. Quando essa verdade ela entra sobre a vida de Noé, sobre a casa de Noé, a sua família vai ter salvação. Porque a verdade de Deus é essa. A verdade de Deus é que você vai morar na vida terra celestial, como foi pregado nessa noite. E lá em livro de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3 diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, eu vou voltar. Jesus está dizendo: o dilúvio veio, e como está falando em Noé, no livro de Mateus está dizendo: davam-se festas e casamentos, até que o dilúvio veio. Agora, olhando para o projeto de Deus, Deus mandando Noé entrando para dentro da arca. Aleluia. Quando ele entra para a arca, mas sua família, agora a palavra do Senhor vai dizer que a porta é fechada. Mas Noé que não, mas é Noé que não tem a chave. Quem tem a chave é o próprio Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7: eis que tem uma chave de Davi, a porta que eu fecho ninguém abre, que eu abro ninguém fecha. Deus está dizendo nessa noite: eu estou fechando a porta da enfermidade, eu estou fechando nessa noite a porta da perseguição, mas aquela porta que eu vou abrir, ninguém pode fechar. Então nessa noite, vai tomando posse, porque Deus está nesse lugar. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Verso 7: levantai-vos as portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Por que Davi, ele está conjecturando essa palavra? Porque o homem nunca teve o mérito de subir e sentar no altar do Senhor. Como assim, evangelista Donato? O pecado tinha dominado o homem, a morte tinha dominado o homem.
Então o homem não poderia passar por aquelas portas. Mas nessa noite eu vim pregar no nome do Deus Todo-Poderoso. A palavra vai dizer que os seres celestiais pararam. Os céus pararam. Por que, evangelista Nonato? Porque um homem passou por aquelas portas. Aleluias. Quem era esse homem? Jesus de Nazaré. Então nessa noite, adore ao Senhor. Abra a sua boca. Porque se você não abrir sua boca e adorar ao Senhor, eu quero dizer para você, hoje eu sei que o dia foi cansativo, mas a palavra do Senhor diz que todo dia ela nos renova. Então nessa noite, saia daqui renovado da palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque evangelista, eu tenho que ser renovado. Porque Jesus, quando ele veio à terra, ele veio como homem. Como homem, ele sentiu fome. Mas como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele sentiu sede. Mas como Deus, ele é a fonte de água viva. Para que eu e você alcançar essa porta, para que eu e você entrar nessa arca, eu acho isso lindo demais. Quando Paulo escreve a Gálatas, no capítulo 20, no capítulo 4, versículo 20, a parte dele diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo agora, ele está afirmando qual era o Deus que ele estava servindo, qual era o Deus que ele tinha encontrado, qual era o Deus que tinha mudado a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz em Romanos 8:39 que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nada mais o afastaria do amor de Deus. Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. Por isso que ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim e o derradeiro. O próprio Mateus 24, ele vai dizer: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do Senhor está sendo pregada nos 4 cantos desse mundo. A palavra do Senhor está sendo ministrada nos 4 cantos de Campestre. Deus levantou os Noés da última hora, homens corajosos. Eu quero dizer para você nessa noite, mesmo chegando dentro da igreja, mas se você tiver algo dentro do teu coração, se tem algo que está te perturbando nessa noite, é a primeira noite do avivamento, é a primeira noite que Deus está te trazendo. Então nessa noite que começa a sentir o poder de Deus, começa a esvaziar o teu coração, começa a tirar aquilo que te persegue. Porque evangelista Nonato, livro de Atos capítulo 27, versículos 42, ele vai dizer que com as próprias mãos eles começaram a esvaziar aquele navio. Deus essa noite está dizendo: o que está te preocupando? Ele está aqui, Ele é o dono do projeto. Se Ele é o dono do projeto, quem é o projeto? 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 Aleluias! Isaías, ele vai afirmar, Isaías 55, capítulo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome quando está perto. Igreja, Jesus está voltando. Jesus, Ele está às portas. Jesus, Ele está dizendo hoje: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque evangelista Nonato, Noé pregava que vinha um dilúvio, é louco. Porque naquela época não havia chovido na terra. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Ele diz que subia apenas um vapor e regava a terra. Então,
Não tinha como vir um dilúvio se não tinha chovido. Mas o noivo, ele vem buscar a sua noiva. O noivo, quando ele vir, a palavra do Senhor diz que vai ser anunciado com trombetas. E eu quero dizer para você nessa noite, é noite de você buscar ao Senhor verdadeiramente, pregar para o seu vizinho, ser testemunho para a sua rua, ser testemunho para a sua cidade. Foi isso que Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Evangelista Leonardo, mas é uma palavra dura. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava multiplicando os pães, quando Jesus estava multiplicando os peixes, quando ele começa a pregar, quando ele começa a levar a palavra, quando a palavra começa a endurecer, vai saindo de um em um. Vou dizer: Senhor, a palavra está dura. E ele diz: está dura? Pois vai também. Eu quero que Pedro pensou em dar a primeira passada para seguir, mas ele pensou: não posso. Naquele momento passou algo na cabeça daquele homem, um raio-x. Porque ele disse: eu não posso. Eu vi ele curando a minha sogra, eu vi ele abrindo o mar vermelho, eu vi a multiplicação dos peixes. Ele disse: joga a rede. Não, eu não posso. Eu não posso ir. Por que você não pode ir? Porque só você tem palavra de salvação. Talvez se nessa noite, cada um dos pregadores que pregou a palavra de Deus, se ele tivesse dizendo: você vai ganhar na Mega Sena, você vai ganhar, você vai comprar uma fazenda, glória a Deus e aleluia, tinha andado, irmãos. Mas quando fala: entra para casa, tem salvação, é poucos que querem ouvir essa palavra. Mas nós estamos nessa noite pregando o Evangelho, pregando a palavra, dizendo que Jesus salva, que Ele cura, que Ele restaura. Por que, evangelista Leonardo? Pastor Fábio, eu sou um ex-drogado, eu fazia coisas erradas, mas Jesus disse: se eu clamasse a Ele, Ele me responder. E eu duvidei da palavra de Deus, irmãos. Hoje eu estou com esse microfone, mas eu duvidei, eu falei: Deus não fala com comedor de feijão. 3 missionários foram dentro da minha casa, dizendo: Deus hoje diz que é para você ir para a casa dele. Ele disse: por que falaram contigo e não falaram comigo? Então, aquela mulher se levantou como uma profeta e disse: por você duvidar dos servos do Senhor, 3 dias Deus vai te mostrar que foi Ele que veio aqui, e você vai saber que Ele é Deus, e Ele existe, e Ele fala com o homem aqui na terra. Evangelista Leonardo, aconteceu, passou o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, irmãos, nessa época eu tinha uma Bros, e eu fissurado para usar. Quando chegou o terceiro dia, está ali minha esposa, ela disse: hoje você não vai sair, vamos passar o dia comigo. E eu querendo enrolar, ela falou: não, vou passar o dia com você. Sabe o que aconteceu? O diabo usou a testemunha dele, lançou a mentira, que a palavra disse que ele é mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir. O projeto dela era me matar, o projeto dela era destruir a minha família. Mas só que Deus disse que ele veio para acabar com os projetos do mal. Pastor Fábio, a 110 por hora eu bati num carro. Evangelista Leonardo, a 110 por hora, aquele cara veio louco e eu indo louco também. Eu bati nele a 110 por hora. Mas antes de eu bater, antes de eu colidir com aquele carro, quando a minha moto bateu, eu ainda gritei: Deus, não deixe eu morrer não. Veio uma voz brandando no meu coração e disse: pô, então eu insisto. O Deus que eu estou pregando, Ele existe. Aquela moto me jogou lá para cima, uns 6 metros da pancada, a 110 por hora. Eu não passei
ela me jogou para cima. A pancada já era para me ter morrido, irmão. Algo sobrenatural. Se eu falar esse testemunho que eu vi, quem me segurou, eu estou dando um falso testemunho. Mas algo sobrenatural, ele me segurou no espaço. Eu senti uma mão aqui, eu senti outra mão aqui, e ela me parou. E ela veio me trazendo devagarzinho e me colocou no chão. A 110 por hora, irmãos. Não era para mim estar aqui hoje, não era para mim estar pregando nesse congresso hoje. Mas Deus disse: a minha palavra basta. E a palavra do Senhor naquele dia foi: a minha vida continuaria, o seu projeto continuaria. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te livrou. Você está aqui hoje porque foi pago um preço. E sabe como é chamado o nome desse preço? Graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele foi lá. Eu não merecia, mas Ele pagou um preço. Eu não merecia, mas Ele foi lá. Então o que isso é chamado? Graça, favor imerecido. Já vou finalizar. Não quebrei nada, sequer não arrancou um fio de cabelo. Fui para o hospital. O médico viu, a roda da frente estourou o radiador do rapaz. E quando eu bati no chão, eu fui para cima dele: rapaz, tu é doido, acabou com minha moto. Ele disse, olhou para mim e disse: rapaz, me pegou, não tinha nada. Me levou para o médico só para levar, para dar alguma vistoria, olhar, fazer alguma triagem. O médico, quando ele mesmo contou para o médico, ele disse: ó, a pancada foi grande, furou o radiador do meu carro. O médico só creu porque ele foi lá ver. Me deixou sentado como está aqui minha filha. Quando o médico me deixou, foi lá, olhou e voltou e disse assim: tu é crente? Eu disse: não. Pois corre para a igreja, porque você nasceu de novo. Você só está aqui hoje porque um coração parou para que o seu batesse. Porque livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, versículo B, a parte B diz que a cédula era contra nós, mas lá na cruz do Calvário estava um homem sendo crucificado, e acima da cabeça dele estava escrito: Tetelestai. Estava dizendo: a dívida foi paga. Nessa noite, fique de pé. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Talvez você chegou aqui hoje angustiado. Talvez você disse: eu nem vou lá hoje. Mas Deus te trouxe aqui. E entre esses 4 pregadores, Deus falou com você. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o projeto que Deus te entregou ainda está de pé. O diabo disse: eu vou matar, eu vou envergonhar. E Deus está dizendo nessa noite que a providência dele é a maior. Deus está dizendo nessa noite: o projeto que eu te entreguei ainda está de pé. O inimigo tentou envergonhar alguém aqui, mas Deus disse: não, a minha graça chegou. Deus nessa noite está honrando famílias, porque mesmo só com água, só com arroz branco, mas continuou adorando a Ele. Deus está honrando mulheres nessa noite. Eu não tinha nem o vestido que era para mim ir, mas eu vou nesse daqui. Deus está dizendo: se prepara. Pastor Fábio, a palavra do Senhor, quando ela disse: Ele disse: Noé, não precisa você ir, fique na porta, eu vou enviar. Deus está dizendo:
Eu vou enviar pessoas, nível baixo, nível alto, para honrar você nesse lugar. E ele diz: o projeto que eu te entreguei não é projeto, qualquer projeto que o homem entrega para outro. Esse projeto é projeto de vidas. Deus está dizendo: quando Ele te trouxe aqui, muitos disseram, vai ser como outro, vai ser fogo na palha de bananeira. Mas Deus está dizendo, não foi qualquer pessoa que te trouxe aqui, quem te trouxe aqui foi Ele, e esse projeto é dele, e Ele vai te honrar nesse lugar, e o hino, e o culto de ação de graça, vai ser feito. Ele está dizendo, a tenda vai ser aumentada, a tenda vai ser estendida, é só o começo. Aleluia, louvado seja Deus, soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, nessa noite pessoas aqui entregaram o projeto dele nas suas mãos, Pai. Pai, eles pediram para você ir lá na casa dele tirar aquele menino do vício, tirar, Pai, trazer o esposo para a tua casa, Senhor. Meu Deus, nessa noite, e eu apresento essas vidas desse projeto que foi apresentado para o Senhor. Pai, honra essas famílias, honra esse casal, honra esta casa, Senhor. Tem pessoas que estão dizendo, eu queria que meu esposo estivesse aqui, mas Deus disse que vai ser cantado o hino da vitória. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Então nessa noite, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, no nome de Jesus.